Capítulo 308. Um riquinho inútil. Yeshua olhou Xiao Ninger e sorriu. Se a irmã Ninger precisar de um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário, eu posso oferecer um de presente para você. Eu não preciso disso. Xiao Ninger sacudiu a cabeça e seus olhos não fixaram em Yeshua nem por um momento. Nili sussurrou baixinho no ouvido de Xiao Ninger. Mais tarde, eu vou te dar um com taxa de crescimento nível Deus. Xiao Ninger corou ligeiramente quando ela balançou a cabeça. Uma sensação de doçura encheu seu coração. Ela não se importava com o espírito demoníaco, o que ela gostava era o fato de que Nili estava obviamente preocupado com ela. Caso contrário, ele não teria dito algo como aquilo após a oferta de Yeshua. Quanto à forma como Nili poderia ter conseguido um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento nível Deus, Xiao Ninger não pensou muito sobre isso. Em seu coração, Nili tinha sido sempre uma existência onipotente. Yeshua firmemente cerrou o punho direito quando viu Xiao Ninger agir toda tímida em qualquer ação de Nili, como ele não podia ouvir sua conversa. Um ciúme incompreensível subiu dentro do seu coração. Ela só mostrou tal expressão, quando estava na frente de Nili. No final, esse espírito demoníaco com taxa de crescimento de nível extraordinário foi vendido por 27.000 pedras espirituais, a um discípulo da seita Chama Celeste. Seguindo o leilão, se foram 5 espíritos demoníacos com linhagem do dragão nível extraordinário, cada um dos quais vendidos por mais de 25.000 pedras espirituais. A multidão ficou um pouco confusa. No passado, só 2 ou 3 espíritos demoníacos como esses apareciam, então por que estavam lá tantos desta vez? Todos os espíritos demoníacos com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível extraordinário foram comprados pelos discípulos da seita Chama Celeste. Eles devem certamente ser ricos para pagar tanto, ou pelo menos muito mais ricos do que os discípulos da seita Penas Divinas. Na verdade, a seita Chama Celeste merecia ser a chefe das 6 principais seitas. Gubei fez alguns cálculos aproximados. Se houvesse 20 espíritos demoníacos com linhagem do dragão nível extraordinário, não quer dizer que o ganho seria de mais de 500.000 pedras espirituais. Isso era simplesmente uma quantidade impressionante de riqueza. Só que ele não sabia quais foram os custos de produção, uma vez que ele sempre passou as pedras espirituais de volta para Nili. Nili sabia que os espíritos demoníacos com linhagem do dragão nível extraordinário eram raros, mas ele tinha pensado originalmente que 15.000 pedras espirituais já seria uma grande venda. Ele nunca esperou seu preço real ser tão alto. Embora, é claro que isso também estava ligado ao fato de que os discípulos da seita Chama Celeste eram todos ricos. Afinal de contas, espíritos demoníacos com linhagem do dragão com taxa de crescimento de nível extraordinário não eram fáceis de encontrar. Enquanto esses espiritualistas demoníacos não tivessem eles definitivamente não deixariam passar tal oportunidade. Em seguida, será leiloado uma garrafa de essência de alma demoníaca. Esta garrafa já foi avaliada, e foi determinado como sendo do nível Estrela Celeste. O lance inicial é de 10.000 pedras espirituais. Kinhui levemente sorriu enquanto ela continuou, a qualquer pessoa interessada. Essência de alma demoníaca pode aumentar consideravelmente a força de um espírito demoníaco. Agora que Nili tinha um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível Deus, é claro que ele não estava sendo mesquinho.
Além disso, a essência de alma demoníaca com nível estrela celestial teria um efeito extremamente poderoso em um espírito demoníaco no reino do destino celestial. Nili nunca esperou que o leilão fosse começar com um item tão precioso. A leiloeira provavelmente estava tentando trazer a emoção em primeiro lugar. Todos nesta câmara lateral estavam entre as elites das 3 principais seitas. Portanto, itens comuns definitivamente não iriam incitar os seus interesses. Nili ponderou um pouco, em seguida, transmitiu sua voz para Gubei: compre essa essência de alma demoníaca para mim. Murongil parecia estar interessado na essência de alma demoníaca também, desde que ele fez um lance. 11.000 pedras espirituais. 11.100 pedras espirituais. Gubei seguiu com seu lance imediatamente. Com as palavras de Gubei, Murongil franziu a testa, e deu a Gubei um olhar de lado e disse: 12.000 pedras espirituais. 12.100 pedras espirituais. Gubei continuou a aumentar o preço de um modo calmo e composto. A multidão não podia deixar de olhar sobre a sua mesa. Aqueles 2 que estavam sentados na mesma mesa, não pareciam muito amigáveis um com o outro. Bem, uma vez que parecia haver algo divertido acontecendo, eles pararam suas próprias conversas para ver o quão alto os 2 iria aumentar o preço. 13.000 pedras espirituais. Murongil foi um pouco furioso, desde que era Gubei, obviamente ele iria contra. Murongil olhou para Nili, então, para Gubei, sentindo uma fúria em seu coração. Gubei provavelmente estava tentando ajudar Nili, fazendo ele de tolo. Qualquer coisa mais de 10.000 pedras espirituais já seria considerada uma soma enorme para Murongil. Mesmo depois que ele tinha guardado por tantos anos, ele só tinha um total aproximado de 15.000 pedras espirituais. 13.100 pedras espirituais. Gubei continuou ignorando a existência de Murongil e fez outra oferta. 15.000. Murongil quase bateu seus punhos sobre a mesa. Exuan não podia deixar de dar a Murongil e Gubei olhares estranhos. Mesmo Exuan só tinha um pouco mais de 30.000 pedras espirituais e teria considerado cuidadosamente o pensamento de comprar esta garrafa de essência de alma demoníaca. Este Gubei parecia ser bastante rico. 15.100 pedras espirituais. Gubei fez seu lance sem sequer pestanejar. Veias saltaram do pescoço de Murongil. Mesmo que ele estivesse bem ciente de que Gubei estava fazendo isso apenas para irritá-lo, ele não tinha dinheiro suficiente para um lance maior. O que realmente enfureceu Murongil foi a atitude desdenhosa de Gubei. Se o irmão Gu precisa muito desse item, então eu deixarei você tê-lo. Murongil respirou com um sorriso frio. Como o preço de repente parou de aumentar, uma voz veio de um ponto distante na câmara. 16.000 pedras espirituais. Gubei olhou para Murongil. Deixar-me tê-lo? Você é muito vaidoso. Parece haver muitos outros também fazendo lances por ele. Se você não tem dinheiro, então não participe da licitação. Que piada! Gubei estava ciente de que Murongil tinha ganhado a recompensa de pedras espirituais de Nili dentro das ruínas espectrais, então é claro que ele não o via com bons olhos. Murongil firmemente cerrou os punhos. Ele sempre foi orgulhoso e distante, então é claro que ele não conseguia engolir a zombaria de outras pessoas. Mas neste tipo de situação, ele não se atreveu a mostrar sua raiva. Para não mencionar que Gubei também era alguém do clã Gu. Então o irmão Gu pode continuar a competir por ele.
Embora Murongil odiasse Gubei tanto que seus dentes rangiam, ele ainda engoliu sua raiva. Claro que eu vou. 17.100 pedras espirituais. Gubei olhou para Murongil enquanto ele continuava sua licitação. Isso era um preço bastante elevado, tanto que a outra voz hesitou brevemente, então decidiu parar a licitação. No final, a essência de alma demoníaca foi vendida com sucesso para Gubei. Depois disso, vieram mais 5 garrafas de essência de alma demoníaca, mas todos eram do nível do destino celestial, não deixando nada do nível estrela celestial. Os preços eram algo em torno de 2 a 3 mil pedras espirituais cada. Murongil ficou bastante desanimado. Embora a essência de alma demoníaca do nível destino celestial tivesse alguns usos, não eram terrivelmente muitos. Se não fossem do nível estrela celestial, então não havia nenhum motivo para comprar. No entanto, Gubei ainda não parou por aí. Aquelas 5 essências de alma demoníaca também entraram em seu bolso. A partir de então, Gubei já tinha passado quase 30 mil pedras espirituais. Irmão Gu, a alma demoníaca é realmente boa, mas se você gastar todo o seu dinheiro agora, você vai perder a sua chance para as coisas boas. Yeshuan levemente sorriu, sem saber qual era o seu objetivo. Você não tem que se preocupar com isso. Gubei olhou para Yeshuan infeliz. Quem mandou ele mostrar interesse em Xiaoninger? Xiaoninger deve ser a mulher de Nili e este Yeshuan estava claramente tentando roubar a mulher de seu irmão. Então, é claro, Gubei não seria bom com ele. Tanto quanto Gubei sabia, este Yeshuan não parecia ser algum figurão qualquer. De acordo com outras pessoas, Gubei era apenas um inútil, por isso, ele começou a se fazer de um riquinho inútil. Caso contrário, ele estaria deixando para baixo esse apelido. Gubei zombou. Eu odeio as pessoas que gostam de fingir serem ricas, mas na realidade não são. Yeshuan tossiu enquanto a fúria aumentou dentro de seu coração. Quem Gubei pensava que era para lhe fazer isso? Ele era apenas um descendente do clã Gu, mas ele teve realmente a ousadia de ser tão arrogante. Se eles não estivessem dentro do território da seita Penas Divinas, Xiuan com certeza gostaria de fazer crescer um pouco seu cérebro. No entanto, nesta ocasião, Yeshuan ainda mostrou uma atitude refinada quando ele disse: estou apenas lembrando-o de boa vontade. Desde que o irmão Gu não está apreciando-o, então esqueça. Depois de tais conflitos intensos, a atmosfera pela mesa era naturalmente um pouco azeda. Algumas pessoas de uma mesa vizinha olharam e imediatamente compreenderam a situação quando viram Gubei. Gubei era um famoso inútil. Seria realmente incomum vê-lo não ter um conflito ou uma briga com alguém. Para não mencionar que havia 2 belezas atualmente sentadas naquela mesa. Não admira que o cheiro de pólvora fosse tão pesado. Long Yuin calmamente sentou ao lado Nili, aparentemente desinteressada nos itens a serem leiloados. Ela percebeu que era um pouco desnecessária aqui. Quase que a atenção de todos era involuntariamente focada em Xiaoninger. Long Yuin recordou as palavras de sua avó. Iner, com aquele seu temperamento explosivo, ninguém vai gostar de você, independentemente de como você é linda. Você tem que mudar. No passado, ela nunca se incomodou com isso, e foi até um pouco desdenhosa do conselho. Desde quando ela, Long Yuin, precisou de um homem para amar. Mas, agora que ela tinha reexaminado e se comparada a Xiaoninger, não podia deixar de se sentir inferior.
Era normal para Nili gostar de Xiaoninger, mas esse fato irritou um pouco o coração de Long Yuin. O leilão continuou com o próximo item, uma garrafa de orvalho nota celestial. O orvalho nota celestial é um produto refinado por alquimistas da seita nota celestial Avá, usando várias ervas. Seu efeito é ainda mais eficaz do que as pedras espirituais. No entanto, a parte essencial era o fato de que o orvalho nota celeste poderia ser facilmente absorvido, foi por isso que seus efeitos eram ainda mais óbvios. Qin Yui levemente sorriu. Por favor, todos vocês, nem todos têm que estar ansiosos sobre esta garrafa. Nesta viagem para a seita apenas divina, nós trouxemos uma centena de garrafas e serão vendidas em grupos de 10. Se vocês estiverem interessados, mas não tiverem como comprar todas as 10 juntas, então são bem-vindos para concorrer junto com um amigo. Logo, a atmosfera ficou tensa entre as pessoas, começaram a se formar grupos em preparação para comprar o orvalho nota celestial. Afinal de contas, comprar o conjunto seria muito difícil para a maioria dos presentes. O preço inicial para 10 garrafas de orvalho nota celestial era 10.000 pedras espirituais. No entanto, o lance não parou de aumentar o preço terrivelmente, só parando em cerca de 11 a 12.000 pedras espirituais. Afinal de contas, ainda havia 80 garrafas restando. Além disso, todos os discípulos da seita nota celestial tinham recusado esta oferta, deixando apenas os das seitas penas divinas e chama celeste disputando. Portanto, não havia necessidade de uma competição tão intensa. No entanto, para a consternação de todos, Gubei levou 30 garrafas de orvalho nota celestial, tudo para si mesmo. Gubei secretamente teve que admitir que ele se sentiu grande quando comprou tudo. Ele nunca tinha sentido esta grandeza ao gastar dinheiro, apesar de todo o dinheiro pertencer a Nili. 30 garrafas de orvalho nota celestial, que eram melhores do que mais de 30.000 pedras espirituais. Gubei não parecia terrivelmente chateado quando ele jogou fora enormes somas e somas de pedras espirituais. Pelo contrário, ele ainda queria comprar mais. Gaudemus, sou rica. Independentemente de saber se era Murongil ou Yeshuan, ambos estavam bastante abatidos, se perguntando quanto dinheiro este Gubei tinha.